pessoal, tudo bem? Vamos resolver essa questão que corresponde à questão de número 18 do capítulo 16 do volume 2 do livro Fundamentos de Física do Resnick Hadley, nona edição. É uma questão dentro do capítulo sobre ondas, parte 1, e a questão 18 diz o seguinte: a corda mais pesada e a corda mais leve de certo violino têm massas específicas lineares de 3 e 0,29 gramas por metro, respectivamente. Qual é a razão entre o diâmetro da corda mais leve e da corda mais pesada, supondo que as cordas são feitas do mesmo material, tá certo? Então, de acordo com o enunciado, temos que a corda mais pesada tem uma massa específica linear de 3 gramas por metro e a corda mais leve de 0,29 gramas por metro, rotulado aí como equação de número 1 e 2. E aí o que nós queremos encontrar é a razão entre os diâmetros, né? D maior e D menor, considerando que as cordas são cilíndricas, né? De tal forma que o seu volume, né, o volume de cada uma dessas cordas, será aí a área da base vezes a altura, e aí assumiremos, né, que as duas cordas dos violinos, do violino têm o mesmo comprimento L, ok? Então, o volume, né, é a área da base, então é πr ao quadrado, vezes a altura, L. E o raio é a metade do diâmetro. Notem que ele quer a razão dos diâmetros e não a razão entre os raios. Então, por isso que vou escrever o volume em termos do diâmetro, ok? Então, volume vai ser π d ao quadrado vezes L dividido por 4. Né? Então, substituindo aqui o raio, aqui então vai aparecer um R ao quadrado, então vai aparecer D ao quadrado, e 2 ao quadrado vai dar o 4 no denominador, tá certo? Então, volume aí dado pela equação de número 3. E aí, só para estar rotulando os subscritos maiores e menores para a corda pesada e leve, respectivamente, temos então, para a corda leve, o volume aí menor, V menor, é igual a π, D menor ao quadrado, L dividido por 4, e a mesma coisa agora com o índice maior para a corda pesada. V maior é igual a π, D maior ao quadrado, L dividido por 4, equações 4 e 5, respectivamente, para a corda leve e pesada. E aí, a massa, ela é igual a massa específica volumétrica multiplicada pelo volume. Da mesma forma, em termos da massa específica linear, vai ser a massa específica linear vezes o comprimento. Isso que eu acabei de mencionar está aqui expresso na equação de número 6, que M é igual a ρV, isto é, lembrando que a densidade, né, é massa por volume, e isso aí, no caso volumétrico. No caso linear, é massa por comprimento. Então, temos aí que a gente pode escrever a massa em termos do produto da massa específica volumétrica vezes o volume e em termos do massa específica linear e o comprimento. Então, daí a gente consegue escrever o nosso μ em termos de ρV sobre L, ok? Então, vamos agora fazer a razão das massas específicas lineares, porque são informações que a questão nos forneceu, tá certo? A questão nos forneceu as massas específicas lineares. Então, é por esse motivo que eu vou estar fazendo a razão dessa equação de número 6 para o volume maior e o volume menor, e com isso determinar a razão entre os diâmetros, tá certo? Então, como eu destaquei, fazendo a razão das massas específicas lineares, uma vez que são conhecidas a partir da equação 6, tomando os volumes da corda leve, equação 4, e da corda pesada, equação número 5, nós encontramos o quê? Então, está aí, μ menor dividido por μ maior vai ser igual a ρV menor dividido por L, tudo isso dividido por ρV maior dividido por L. Né? Então, essa equação aqui nós expressamos o μ em termos de ρV sobre L. E aí fizemos isso para o caso menor e para o caso maior, tá certo? E aí fizemos a razão dessas duas grandezas das massas específicas lineares, escrevendo isso em termos de ρVL. E aí, repetindo o primeiro vezes o inverso da segunda, temos ρV menor dividido por L, que multiplica L dividido por ρV maior. Então, os ρ's aqui vão se cortar e os L's vão se cortar, tá certo? Assumindo aí, são feitos do mesmo material e tem o mesmo comprimento, as cordas. Então, temos então que a razão entre os μ's vai ser igual à razão entre os v's, e aí vou escrever agora os v's, né?
utilizando as equações 4 e 5, ok? Então, temos aí que o V menor vai ser π d menor ao quadrado, L sobre 4, e a mesma coisa para o V maior, tá certo? Então, repetindo o primeiro vezes o inverso do segundo, eu vou conseguir cortar esses 4, os π's e os L's, encontrando apenas uma razão entre os quadrados dos diâmetros, tá certo? Isto é, a razão entre os mi's vai corresponder à razão entre os quadrados dos diâmetros, que é igual a d menor ao quadrado dividido por d maior ao quadrado, ok? Então, daí nós temos a equação de número 7. d menor dividido por d maior é igual a raiz quadrada de mi menor, mi maior. Então, substituindo os valores dos mi's, a gente pode fazer a razão, né, fazendo só o inverso disso, para ficar d maior dividido por d menor. Então, vai ser a raiz de mi maior dividido por mi menor. E aí, substituindo os valores, temos que isso vai ser igual a raiz de 3 dividido por 0,29, encontrando o valor de aproximadamente 3,22, a equação de número 8. Então, por fim, né, notem que essa é uma questão que precisa se lembrar da definição de densidade volumétrica e densidade linear, né? Isso na situação agora de uma corda esticada, calcular os seus volumes e utilizar os valores dados para as massas específicas para encontrar a razão entre os diâmetros. Aqui encontrada a equação de número 7. Depois foi só substituir valores, tá certo? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!